Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar sobre o filme A Teoria de Tudo. Demoramos para falar desse filme, mas vamos falar dele aqui. É a história do Stephen Hawking, né? E é uma história muito emocionante, muito interessante, que a gente tem muita coisa para refletir aí sobre essa história. E a gente vai fazer uma análise espiritual aí desse filme. Antes da gente começar a nossa análise espiritual, você que está assistindo a gente aqui pelo canal Tatiana Benites, deixa aqui o seu like, deixa os seus comentários, manda para a gente as suas sugestões e segue a gente no canal. Liga ali no sininho para que você saiba todas as vezes que a gente entra aqui com uma nova programação. E se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou escutando a gente pela Rádio Boa Nova, então escreve para a gente também, deixa o seu like no canal onde você está e escreve para a gente, depois entra no nosso canal do YouTube, Tatiana Benites, e deixa também os seus comentários, deixa seu like. Quanto mais comentários nós tivermos, melhor para o crescimento do nosso canal, tá bom? Nós agradecemos a participação de todos vocês. Bom, então, para a gente começar a falar sobre o filme A Teoria de Tudo, eu vou chamar o Damião para passar para a gente aquela ficha técnica do filme. Olá, olá, olá aos amigos que estão nos acompanhando em mais uma sessão Pipoca Espiritual. Gratidão a você que vai junto com a gente em mais essa sessão Pipoca Espiritual. A Teoria de Tudo, data de lançamento, 29 de janeiro de 2015, filme que está fazendo aí 10 anos aí de lançamento. O diretor é James Marsh, 2 horas e 3 minutinhos de duração. É um drama, um romance, documentário, baseado, como a Tati estava dizendo, na história de Stephen Hawking. O filme mostra como o jovem, né, astrofísico, fez descobertas para o mundo da ciência, inclusive relacionadas ao tempo, de como ele começou seus estudos sobre os buracos negros e se tornou um dos mais prestigiados físicos do século XX, além de retratar o seu romance e a descoberta de uma doença motora degenerativa quando ele tinha apenas 21 anos de idade. O verdadeiro Steve Hawking desencarnou em março de 2018 e o que ele achou do filme é preciso. Steve Hawking transmitiu sua aprovação ao filme, chamando-o de amplamente verdadeiro. Eu pensei que o diretor me retratou muito bem. Observou Stephen. Olha, muito tá aí o filme, né, gente, Tati? Teoria de tudo aqui na sessão Pipoca Espiritual. E para a gente começar a nossa análise espiritual desse filme, vamos primeiro, então, pegar a nossa pipoquinha e ter o nosso tempo com a nossa vinheta. Vou passar a nossa vinheta e depois a gente volta para analisar esse filme. Esse filme, A Teoria de Tudo, é um filme que deixa para a gente muitas reflexões, a começar da doença de Stephen Hawking, né? Porque ele mostra para nós resiliência, né? Então, o tempo inteiro ele está lutando contra uma coisa que é desconhecida, ele é um cientista e, ao mesmo tempo, ele precisa conseguir superar e superar e superar a cada dia algo que ele desconhece, que pode acontecer com o corpo dele e que os músculos, né, vão se degenerando. Então, um menino tão novo, cheio de vida, aos 21 anos, começa a descobrir que ele tem uma doença degenerativa e que ele vai parar de se mover, né? Que ele não vai, que os músculos dele não vão ser condizentes com o corpo, com a sua idade. E naquele momento que ele descobre aquilo, o médico dá meses de vida para ele.
né? O que imagina para um menino de 21 anos que está estudando, né, está fazendo ali o seu doutorado na época, né? Então, ele fala, acabou para mim, né? Acabou para mim. Então, ele não quer mais fazer nada, ele acaba meio que desistindo das coisas, até que ele vê uma luz no fim do túnel e fala, não, então até enquanto eu estiver aqui, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou provar, né? E eu vou continuar. Porque, na verdade, é isso que a gente precisa fazer. Não importa o quanto de tempo nós teremos aqui na Terra. O tempo que nós tivermos aqui é o tempo necessário para o nosso adiantamento espiritual. Algumas pessoas vão precisar ficar pouco tempo aqui. Outras pessoas vão precisar ficar mais tempo. E nós, na verdade, não sabemos quando esse tempo vai acabar. Então, quando para ele falaram, olha, daqui máximo 6 meses você vai estar, né? Você já não vai mais estar aqui. Isso não foi real. Isso era real para os médicos aqui da Terra, para os cientistas aqui da Terra. Mas não era real. Para Deus, nada é impossível. Né? Então, Deus falou, não, o tempo dele não é esse. Ele ainda tem muito que passar. E daí a gente vê, mais uma vez, aí um exemplo, né, da doença como prova. Né? Algo que, muito provavelmente, ele pode ter escolhido passar, né? Ou algo que tenha sido de um resgate que ele tivesse que fazer, mas que, ao mesmo tempo, a inteligência dele estaria intacta. No entanto, só a parte muscular que não funcionaria, né? Que teria uma degradação ao longo do tempo. Então, o que será que aconteceu para que esse menino tivesse que passar uma prova por tanto tempo? Porque ele começou menino, mas ele terminou a sua vida já numa fase adulta, já de bem adiantada, né? Então, ele conseguiu, inclusive, gerar filhos, ele conseguiu formar uma família, se casar, formar uma família, né? Sustentar essa família também com o seu trabalho, ser reconhecido pelo seu trabalho mundialmente, né? E foi há pouco tempo que ele faleceu, né? Que ele desencarnou em 2018, né? Faz pouco tempo que ele desencarnou. E que todos nós falamos, poxa, olha o quanto tempo ele ficou aqui e colaborou com a ciência. E o mais interessante, os estudos que ele começou lá atrás, depois ele falava, eu não penso mais como era, como eu pensava antigamente. Olha, eu mudei a minha teoria do princípio. E isso eu acho muito importante, porque a gente pode mudar. Ao longo da nossa vida, a gente vai descobrindo coisas diferentes, né? Então, é importante isso. Tudo bem a gente mudar de opinião, tudo bem a gente mudar o rumo das nossas histórias, porque tá tudo bem. Ao longo da vida a gente vai mudando também, e isso faz parte da nossa transformação. Então, tudo o que nós fizemos no nosso passado, né? Lembrando que a gente está num planeta de provas e expiações, tentando passar aí por um início de fase de regeneração, né? Ainda somos espíritos que viemos por causa de uma expiação e por causa de provas, porque a gente precisa ainda evoluir em muitos aspectos das nossas vidas. Então, ele veio, talvez com essa expiação, né? E física,
para que parasse ele, de alguma forma, a centrar-se somente nesses estudos. Então, vamos tirar sempre o aprendizado das nossas dificuldades, né? Que foram dificuldades brutais, foram dificuldades muito grandes que ele teve que passar para conseguir chegar onde ele chegou. E mesmo assim, ele conseguiu estudar, ele conseguiu comprovar, ele conseguiu ser ouvido. Claro que não foram 100% dos cientistas que aprovaram as coisas dele, né? Nem Jesus conseguiu, né, o 100% de aprovação. Mas ele teve muito apoio científico e conseguiu comprovar muitas coisas. Então, essa doença trouxe para ele alguns benefícios, alguns aprendizados. E se a gente começar a ver assim os nossos desafios, talvez a gente consiga sentir a vida um pouco mais leve, um pouco mais diferente, né, Damião? Sim, né? Essa é a oportunidade, né? Pegar esses desafios que surgem ali e transformá-los ali em coisas positivas. Você usou uma palavrinha, Tati, que é resiliência, e é essa palavrinha que eu queria conversar um pouco mais. É a resiliência diante da adversidade. O filme, que é baseado na história real, né, mostra a importância da paixão pelo conhecimento, da resiliência diante da diversidade e do poder do amor e do apoio mútuo. A principal mensagem para mim do filme, né, que apesar das adversidades e desafios impostos pela vida, incluindo a doença, é possível encontrar significado, amor, perseverança. Né? Resiliência não é apenas sobre suportar e sobre transformar desafios em oportunidades de crescimento e aprendizado. Cada diversidade que enfrentamos é uma chance de exercitar nossa fé, nossa capacidade de esperar com paciência e confiança. No Espiritismo, a resiliência diante da adversidade é visto como a capacidade a ser desenvolvida através da compreensão das leis divinas e da prática da reforma íntima. Os desafios são encarados como oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual, onde a fé, a paciência, a resignação desempenham papéis importantes na superação dos desafios. O conceito de resiliência, né, na visão espírita, se alarga porque, ao depararmos com as diferenças de personalidade para justificar a maneira como mais fácil ou difícil de lidar com as adversidades, vamos ao encontro do conceito do espírito eterno, milenar, que atravessa as eras em aprendizado contínuo. Conhecedores de que o nosso planeta abriga seres em diversas escalas de evolução e que os mais adiantados servem-nos de exemplo para o nosso próprio crescimento. Aí fica mais fácil entender, né, Tati? Porque alguns são mais fortes e descobrem em si mesmos a força para lutar. Jesus já não dizia que só teríamos o fardo que aguentássemos suportar? Ser resilientes também implica em aceitar as coisas como são, se não puderem ser modificadas. A angústia leva algumas pessoas ao desespero, né, Tati? Enquanto outras procuram consolo e respostas para os acontecimentos, Tati. É interessante, né, que também quando a gente assiste o filme, a gente vê o quão essa pessoa é inteligente, o quanto ele luta pelo conhecimento, né, o quanto ele quer descobrir as coisas, ele quer ir a fundo naquele tema, e aí a gente pensa, por que algumas pessoas têm essa facilidade para o estudo, têm essa curiosidade, né, por investigar ainda mais, por estudar ainda mais, por estar sempre ali com os livros e estudar e fazer cálculos e querer descobrir mais, né? Por que essas pessoas têm essa gana, né, do descobrimento? Eu tenho para mim que quando a gente é assim, é porque a gente já veio com essa predisposição, né? Então, no Espiritismo, a gente tem uma coisa que a gente fala das nossas tendências, né? As nossas más tendências. Quando a gente vem com algumas tendências das nossas vidas passadas,
E a gente vem também com algumas coisas que são nossas, que também são as nossas boas tendências, né? Eu considero assim. Então, esse é um espírito que ele veio com essa. Não vou falar que é uma missão, porque às vezes não é uma missão, né? Às vezes pode ser, mas às vezes não é. Às vezes é uma coisa do próprio espírito que ele traz com ele essa questão do conhecimento, né? De estar sempre em busca de conhecer algo, de compartilhar os seus ensinamentos, compartilhar o que sabe, né? E fazer algo pela humanidade, fazer algo para que as pessoas consigam crescer com essa informação, né? Consigam também, que a gente consiga também colaborar com alguma coisa dentro dos nossos estudos que possa colaborar com o crescimento do próximo. Então a gente vê o quanto ele já veio um espírito inteligente, ele já vem com essa facilidade para os números, já vem com essa facilidade para fazer esses estudos mais minuciosos, né, mais profundos, que outras pessoas não têm facilidade, né? Então, essa inteligência sobressai a todas as limitações físicas que ele vem a ter. Então, é algo que ele não perde, mesmo com as dificuldades de tudo, até de fala, né? Que chega um momento que ele não consegue nem falar mais, não consegue se comunicar, até que vem alguém para falar: bom, nós te ajudamos a que você se comunique, né? Então, com a ajuda também da esposa, né? Que inicia esse processo, na verdade, da comunicação, que não desiste, que fala: não, eu vou continuar falando com ele, a gente vai se comunicar de alguma maneira, e daí consegue uma pessoa para auxiliar, onde eles descobrem um método, né? E quem não lembra, né? Stephen Hawking, ele usou até ele morrer, né? Uma telazinha onde ele ia na cadeira de rodas dele, tinha aquela tela e ele conseguia se comunicar com uma voz robótica, né? Imagina hoje com a inteligência artificial o que ele poderia fazer, né? Eu fico imaginando isso. O que ele seria capaz de fazer também com a inteligência artificial, se ele fez tudo isso com a pouca tecnologia que a gente tinha até aquele momento, né? Então, a questão do conhecimento, da busca do conhecimento, eu acho que era algo que ele já veio com essa predisposição ou com essa missão, essa paixão aí pelo conhecimento, né? E que ele precisava fazer tudo isso. Era algo que talvez ele tenha imposto para ele mesmo, que ele precisasse fazer e que ele colaborasse de alguma forma para a evolução nossa aqui científica, né, Damião? Sim, e olha, você falou de paixão pelo conhecimento, né? E olha, a paixão dada dele pelo conhecimento. Eu vou pegar ali, Tati, Livro dos Espíritos. Pergunta 907. Será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Respondem os Espíritos, não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas, e o abuso delas se faz. É a causa, é o que causa o mal. Na questão seguinte, olha, 908, Kardec indaga: como se pode determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Obtendo essa resposta, as paixões não são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado e prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. A resposta, portanto, apresenta aquilo que está implícito na afirmação de Kardec.
O princípio originário das paixões é bom, tendo sido posto no homem para o bem. O mal que vulgarmente se associa às paixões é o resultado de uma distorção do sentimento original, Tati. Opa! O que é muito importante que a gente precisa entender é que essa paixão, ela é motivada por uma força maior, né? E que ele tem esse dom, né? Ele tem esse princípio, ele consegue, né, estudar com facilidade. E ele vai conseguindo achar as provas, começou ali com o buraco negro, daí como é que começou o nosso mundo, como é que começou tudo isso, né? Então ele consegue estudar e depois falar, não, eu disse isso no começo, mas depois vou desdizer o que eu disse, porque eu já não acredito mais nessa teoria, essa teoria já caiu por terra, né? E isso é muito importante. Mas dentro de tudo isso, o que eu acho interessante nesse filme, nessa história, que na verdade é a história dele, a gente está falando do filme A Teoria de Tudo, que é a história de Stephen Hawking. Essa história dele é a história de quem não desistiu da vida. Porque para uma pessoa que teve a gravidade da doença dele, né? Olha, você não vai poder mais andar, você não vai poder mais se mexer, nenhum membro, você vai ser uma pessoa dependente pro resto da sua vida, você não vai conseguir falar, não vai conseguir se mover, não vai conseguir fazer absolutamente nada, né? É uma pessoa que tem uma história de vida. Ele não desistiu da vida. E isso me faz lembrar do filme A Casa dos Espíritos, quando a Blanca fica presa e daí ela fala, eu desisto. E vem o espírito da mãe e fala, não, se você está aí, se você está encarnada, você precisa lutar para viver e não para morrer. Né? E esse filme me marcou muito em todas as coisas que acontecem nele, eu já assisti milhões de vezes, e a gente já falou dele aqui no canal, inclusive, mas assistam, se vocês puderem, assistam, procurem aqui no canal Tatiana Benites, coloca lá na busca A Casa dos Espíritos, né? Ele mostra o que o plano espiritual espera de nós. Que enquanto nós estamos aqui, por mais difícil que seja, a gente precisa lutar para viver. A gente não veio aqui para desistir. Porque desistir não é uma escolha. Né? Se eu escolher desistir, eu estou escolhendo morrer antes da hora. Né? É como um suicídio. E aí a gente não está cumprindo com o que a gente deveria cumprir aqui. Né? Então, o Stephen Hawking, ele mostra pra gente que, apesar de tudo que ele passou, e a gente tem muitas dificuldades na nossa vida, mas a gente ainda se movimenta, a gente ainda consegue conversar, a gente ainda consegue se comunicar com o outro, pedir ajuda um para o outro. Ele não conseguia mais. E ele não desistiu, apesar de, claro, ter os nossos momentos de vulnerabilidade, ele também tinha, né, seus altos e baixos, ele era um humano, né, então ele sofria também com a incapacidade de fazer algumas coisas, né, mas isso não impediu que ele se apaixonasse, isso não impediu que ele tivesse filhos, isso não impediu que ele continuasse o seu trabalho até o fim dos seus dias.
né? Então, eu acho que a gente precisava aprender algumas coisas com esse filme, e uma das coisas que traz é o fato da gente ver que ele não desistiu da vida, né, Damião? Sim, né? E isso cabe para todos nós, né? Não desistir da vida, não desistir das oportunidades, não desistir dos desafios que surgem, né? E aí também, né, Tati, numa das suas frases célebres dele, ele dizia que o universo não seria muito se não fosse o lar das pessoas que você ama. Então, essa reflexão ilustra a inserção entre a ciência e a experiência humana, lembrando-nos de que, por mais vasto que seja o cosmos, ele é significativo por causa das relações que cultivamos. E no Espiritismo, o amor é a força primordial, é a lei a maior que rege o universo, sendo base da evolução espiritual e da felicidade. Ele se manifesta não apenas como um sentimento, mas como uma ação, uma força transformadora, que nos conecta a Deus e ao próximo. Através do amor e da prática da caridade, podemos evoluir espiritualmente, curar a nós mesmos e ao mundo. Emmanuel diz: ama sempre. E quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, celebrete a Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados perante a lei e que ele não poderia invalidar os arrestos da justiça para o reajustamento dos culpados. Compreendia que as criaturas, pelo vício, não lhe dariam a atenção que deveriam contar com a hostilidade daqueles mesmos que se propunham a beneficiar. Permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe seria o coroamento da obra. Entretanto, consubstanciado em si mesmo, o infinito amor que Deus consagra à humanidade veio ao mundo mesmo assim. Esse trechinho é de Emmanuel, está no livro Bênção de Paz, da edição do G.E. Tati. Para você ver, né? Tudo vem do amor. A vida vem do amor, né? Então, quando ele vê que ele vai ter que viver dessa forma, vai ter que conviver com isso, ele tem a opção: ou eu desisto, ou eu fico vegetando, né? Ou eu continuo. E ele continua. E um dos outros ensinamentos que tem o filme é a questão do deixar ir, né? A questão do desapego. Porque o filme mostra que num determinado momento da nossa vida, a gente precisa desapegar das pessoas, a gente precisa desapegar, né, das situações, a gente precisa desapegar das coisas. E nesse sentido de desapego, né, isso é uma lição para a esposa dele, é uma lição para ele, é uma lição para a família, porque algumas mudanças são necessárias, independentemente de como é que nós estamos, qual a condição física que nós viemos, que nós estamos naquele momento. Então, é importante que a gente consiga entender, vou colocar o Damião aqui, mudei a gente de posição hoje, que a gente consiga entender um pouco, né, como é que funciona esse desapego, né? E a gente precisa desapegar para que a gente consiga também se sentir um pouco mais livre, né? Quando a gente se for daqui, né? Então, o nosso peso ele é menor quando a gente consegue desapegar de coisas, desapegar de pessoas, de situações, de lugares, né? Essa questão material ainda é muito forte em nós enquanto a gente está aqui na matéria, e é normal, né? Mas a gente precisa aprender a se apegar mais ao lado espiritual do que ao lado material, né? E é isso, gente. Esse foi o nosso estudo espiritual do filme A Teoria de Tudo, que é um grande filme, assim, um dos grandes filmes que todo mundo deveria assistir. É uma grande história, um grande personagem para nossa história e que vale a pena. Se você já assistiu, deixa seus comentários aqui na nossa página. Entra no canal Tatiana Benites, procura aqui,
né? E escreve para a gente, deixa seus comentários, deixa seu like, porque para a gente é muito importante, e compartilha também, compartilha com seus amigos, né? Essa nossa iniciativa de analisar os filmes, né? As séries e tudo mais, porque semana que vem tem mais. E a gente espera vocês. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.